que diz o seguinte: com isto desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Peço-te, pois, ó Senhor, tire-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Palavra do Senhor. A gente tem trabalhado aqui essas últimas semanas sobre o livro de Jonas. Jonas é um profeta de Deus. Jonas, aqui nós lemos o último texto do livro. E é interessante porque o livro termina com uma interrogação. O livro termina com uma interrogação. Não há uma resposta. A resposta fica para o leitor. A técnica, a didática do texto bíblico é de contar toda a história, de mostrar de forma muito clara toda a incoerência do profeta, mas a resposta não é dada no texto, não há uma conclusão, simplesmente a pergunta fica, porque a ideia é que nós venhamos a responder, que nós venhamos a refletir, que não fique apenas na história de Jonas, mas também nós venhamos a responder aquilo que significa tudo isso que foi contado até aqui e o que nós vamos falar hoje, porque o tema de hoje é Jonas, a tristeza e a ira do profeta. Jonas, a tristeza e a ira do profeta. E isso nós precisamos fazer lembrando-nos do que na semana passada nós falamos, e eu faço aqui uma síntese muito rápida daquilo que dissemos e daquilo que é importante para a gente guardar, para a gente entender esse quarto capítulo. Primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês, aprendidas na semana passada, é: Deus é paciente, Deus não se ira facilmente. Deus é paciente, Deus não se ira facilmente. E quando eu penso nisto, eu penso em diversos momentos em que Deus se irou na história bíblica. Não são muitos os momentos, mas quando Deus se ira,
a consequência para os homens é extremamente ruim e desagradável. Quando Deus se ira pela primeira vez, Deus destrói o mundo inteiro. Deus faz com que a humanidade renasça depois do dilúvio. Deus, quando se ira contra a cidade de Sodoma e Gomorra, as duas cidades são destruídas. Deus, quando se ira contra o Egito inteiro é devastado. Deus, quando se ira contra o povo de Israel, mais de 70 mil ficam mortos porque queriam carne e porque desobedeceram e murmuraram contra Deus. Deus, quando se ira, Herodes morre fulminado. Deus, quando se ira, Ananias e Safira, porque mentiram para Deus, caem mortos. Deus não se ira facilmente. Deus é paciente. Deus dá tempo. 40 dias, como vimos na semana passada, foi que Jonas pregou. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. 40 dias era para dizer, olha, vocês têm tempo. Vocês podem se converter. Deus, antes de derramar a sua ira, concede tempo para se arrepender. Como eu já aqui repeti, Deus sempre dá tempo. Deus sempre dá tempo, porque o que Ele espera de nós é a conversão, é a mudança. Deus não quer e não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte. Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus da vida, sempre pense nisso. Deus é o Deus da vida. O que define Deus é o amor. Algo que pode definir quem Deus é o amor. Então Deus dá tempo de responder e de se arrepender. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E por fim, Deus pode mudar se o homem mudar. E talvez seja o mais intrigante de tudo isso, é que Deus pode mudar se o homem mudar. E isso não é mudar a essência de Deus. Deus é imutável em seu ser, infinito, misericordioso, grandioso. Mas quando trata-se do ser humano e do relacionamento que Deus tem com ele, quando ele dá tempo, é porque ele está esperando a resposta do homem. Então, dependendo da nossa resposta, a sentença pode ser favorável ou a sentença pode ser desfavorável. No caso aqui de Nínive, nós vimos que era uma cidade maliciosa, violenta, e Deus deu tempo para que a cidade se arrependesse. Eles tinham 40 dias para se arrepender, e no primeiro dia, o que eles fizeram? Eles vestiram pano de saco e cinza, jejuaram, tanto os homens como as mulheres, as crianças, e uma coisa muito importante, também os animais. Pessoal que é pai de pet aí, vejam em Jonas um aliado. Vejam em Jonas um aliado. Porque Jonas, no texto do livro de Jonas, claramente, o jejum é imposto também aos animais. E a justificativa de Deus, no final do texto, para não destruir a cidade, é que Deus teria misericórdia dos homens e também dos animais. Deus tem misericórdia de tudo que é vivo. Deus tem misericórdia de tudo que é vivo. Tudo que é vivo reflete o Deus vivo, porque o Deus vivo se importa com a vida. Então nós começamos a ler o texto, veja comigo. O texto de hoje. O texto diz assim, vamos lá. Com isso o quê? Com Deus teve misericórdia de Nínive e não destruiu Nínive. Veja comigo, porque a gente precisa perceber, porque o tema é a ira e a tristeza de Jonas. O que provoca a ira e a tristeza de Jonas? Com isto, desgostou-se Jonas extremamente. Desgostou-se e ficou irado. Com isto, está diretamente relacionando ao fato de que Deus poupou a cidade de Nínive. Deus poupou aqueles miseráveis. Deus
poupou aquela gente ruim. Deus poupou aquela gente maldita. E Jonas pensa com isto duas coisas: eu fui o meio pelo qual Deus usou para salvar gente que eu odeio. Eu fui o meio para salvar gente que eu detesto. Porque quando Deus quer cumprir o seu plano, Ele usa até os nossos adversários para nos fazer bem. E Ele usa contra a vontade de Jonas, a vida de Jonas, para que ele anunciasse o arrependimento, anunciasse a conversão da cidade de Nínive. E mesmo contra a vontade de Nínive, e mesmo com o sermão meia boca que Jonas prega, o que acontece é que a cidade inteira se converte. Olha, meu irmão, minha irmã, mesmo com a nossa má vontade, mesmo com a nossa preguiça, com a nossa procrastinação, mesmo com a nossa indiferença, Deus está salvando a cidade. Deus está trazendo pessoas para o altar dele. Deus está quebrantando os corações. Às vezes nós nem entendemos, nós não temos nem sequer a percepção do que Deus está fazendo, porque Deus pode usar a nossa vida quando nós temos clara compreensão do que Ele está fazendo, como Ele pode usar a nossa vida até contra a nossa vontade, até contra o nosso interesse, até contra a nossa percepção das coisas. Deus vai salvar os ímpios até pela boca dos animais, das pedras, como diz o Novo Testamento. Se nós não abrirmos a boca, se nós não falarmos, até as pedras clamarão e falarão em nosso lugar. Deus não é um Deus que deixa de cumprir o seu plano. O seu plano vai se cumprir, a sua vontade vai se cumprir. Deus é soberano, a sua vontade vai ser feita. Não adianta fazer cara feia, não adianta renunciar ao seu chamado, não adianta fazer bico, não adianta tentar ir para a posição oposta. Jonas perdeu tempo. Você perde tempo quando quer se opor a Deus, quando não quer fazer a vontade de Deus, está perdendo tempo, está indo para o caminho oposto. Deus faz o vento te trazer de volta. Então Jonas sente-se fracassado, Jonas se sente amargurado, Jonas acha que não cumpriu a missão de profeta, porque uma das características da missão do profeta é: o profeta fala e acontece. Jonas falou, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída, e Nínive não foi. Ele entende de forma equivocada, na ótica de que, para que ele fosse profeta legítimo, a cidade tinha que ser destruída. Mas Deus não pensa assim. Deus pensa que a missão do profeta sempre tem como intenção final a salvação. Então, quando a ameaça chega e a pessoa, e a cidade, e as nações se convertem e voltam-se para Deus, está cumprido o propósito. Deus quer salvar. Deus enviou Jesus Cristo para salvar a todo pecador que está nas trevas, que está nas drogas, que está no mal, que está no pecado, que está destruído, que está quebrado. Talvez você não esteja, mas Deus vai usar a sua vida. Talvez você não saiba absolutamente o que é isso, o que é uma vida quebrada, porque a sua vida aparentemente, na ótica humana, sempre foi uma vida boa. Mas Deus quer usar a nossa vida, até contra a nossa vontade, para que os ímpios sejam salvos. Porque Deus ama os eleitos, e Deus ama as nações, e ama a todos, a despeito da nossa implicância, a despeito de nós considerarmos que eles são imerecedores, a despeito de nós acharmos que é para a gente, é para o nosso grupo, é para a nossa denominação. Não. Jonas agora deixa de forma muito clara o motivo da sua fuga, porque a gente, o tempo todo aqui está falando da fuga de Jonas, e estamos falando da fuga de Jonas, mas Jonas não havia falado nada. Ele só teve atitude, porque Jonas se cala. Jonas é o tipo de criança mimada, desobediente. Jonas não faz. Jonas não é aquela criança que enfrenta o pai. Jonas é o tipo de criança que apenas desobedece, que faz birra,
e que faz o que quer. Ele não diz que não vai fazer. Ele não enfrenta o pai, mas ele vai fazer a outra coisa, diferente do que o pai disse que faria, que ele deveria fazer. E aqui no texto fica muito claro, e o autor, de forma sarcástica, de forma irônica, ele mostra que Jonas está absolutamente insatisfeito. E diz o texto, olha comigo, preste atenção, diz assim o texto: e orou ao Senhor. Jonas orou ao Senhor. 2 vezes Jonas ora ao Senhor. Primeiro é para agradecer a Deus pela sua vida, e depois é para pedir a Deus o fim da sua vida. É por isso que Jonas é para nós um herói e um vilão o tempo todo. Jonas muda. No capítulo 2, Jonas ora pedindo a Deus para salvar a sua vida, agradecendo a Deus pela sua vida. E aqui, no início dessa oração, nós percebemos que Jonas ora porque quer o fim da sua vida, porque ele não admite, ele não pensa que é possível que Deus ame pessoas para além do povo da aliança. Ele não aceita que outros recebam a graça de Deus. Às vezes a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque começamos a agir e a pensar que as outras pessoas que não estão no nosso meio, elas não merecem a graça de Deus. Gente estranha, herética. A gente começa a qualificar de forma negativa as pessoas e acharem que elas não são dignas da graça de Deus. Como se nós fôssemos. Esquecemos que é por graça e misericórdia da parte de Deus que recebemos aquilo que recebemos, e não recebemos por causa do nosso valor intrínseco, mas por causa do valor de Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu por você, Cristo morreu por nós, Cristo é o motivo da minha salvação e da sua. É Jesus a razão da minha vida ter sido mudada, da sua também. Não é porque você é maravilhoso, você não é maravilhoso. Nós não somos fantásticos, nós somos miseráveis pecadores. Nós tendemos sempre para o mal. A nossa tendência sempre é para a inveja, para o pecado, para a murmuração. Cristo em nós é que muda tudo o que nós somos. Somente Cristo. Então Jonas ora e diz: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas deixa claro e desabafa com ironia e sarcasmo. O texto fica claro que Jonas não quer que Deus faça aquilo que lhe é próprio, ser bom. Jonas sabe, e porque sabe, ele foge. Jonas sabe que Deus é clemente. Jonas sabe que Deus é misericordioso. Jonas sabe que Deus se arrepende do mal que haveria de fazer quando há conversão. Jonas sabe que Deus é capaz de tudo para salvar o pecador, inclusive enviar Jesus. Deus é capaz de qualquer coisa para salvar o que está perdido. Lucas capítulo 15 deixa claro que Deus é capaz de deixar as 99 ovelhas no aprisco para ir a buscar uma que se perdeu, porque para ele a singularidade dessa que se perdeu não tem valor que pague e que substitua, porque para Deus o nosso valor, por menor que sejam nossos olhos, é impagável. Cada um de nós, Deus nos ama de forma especial. Então Jonas sabe que Deus é assim, e porque Deus é assim, ele fica aborrecido com Deus, irado com Deus, zangado com Deus, frustrado com Deus, porque Deus é bom. É isso que está dizendo o texto. Aí você pensa: meu Deus do céu, um profeta de Deus é um profeta de Deus. Isso tem que ser um alerta para a gente, porque profetas de Deus
não são super-heróis. Homens de Deus falham. Homens de Deus fracassam. Homens de Deus podem ser consumidos pela arrogância. Homens de Deus podem murmurar e não perceberem que estão afundando na sua murmuração. Homens de Deus podem duvidar de Deus e se tornarem incrédulos. Homens de Deus podem agir para com ele como Jonas agiu. Jonas está zangado com Deus porque sabe que Deus é misericordioso. Jonas é mesquinho. Jonas é um profeta frustrado porque a sua profecia não cumpriu, porque ele queria que Deus esmagasse a cidade de Nínive. Tem muita gente desejando que Deus esmague os outros. Tem muita gente nutrindo vingança no coração, no meio evangélico, no meio do povo de Deus. Tem muita gente achando que Deus é um vingador. Tem muita gente desejando que Deus faça cair fogo do céu e destrua aqueles que são os nossos adversários. Não são adversários de Deus, porque o único adversário de Deus é Satanás. O homem nasceu para a vida e Jesus veio trazer a vida. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais. Deus veio a esse mundo, pisou nessa terra, construiu sua história, construiu seu ministério, baseado no amor, baseado na graça, baseado na misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. Jonas sabe disso e Jonas não quer lidar com esse fato, porque se tornou endurecido, porque a sua religiosidade o cegou, porque se transformou a partir da posição que ele ocupa. Ele perdeu a percepção de Deus, porque ele se tornou alguém que conhece a Deus apenas teoricamente, mas não conhece a graça de Deus. Não foi tomado pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus. Não entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não entendeu que para além dos pecados humanos, que para além do fracasso do homem, que para além dos defeitos e de toda a miséria humana, há um Deus que se importa com você, que se importa comigo, que é capaz de morrer. E Deus não fez isso apenas com palavras, ele fez de forma absolutamente real. Veja o que eu disse no versículo 3, Jonas ora no capítulo 2 pedindo a Deus, agradecendo a Deus pela sua vida e agradecendo a Deus por viver. E agora no versículo 3 ele disse: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. A gente vai pensando e vai lendo o texto, e se você fez essa leitura do texto, você fica pensando: meu Deus, o que esse homem está fazendo? Que motivo ele tem para querer morrer? A cegueira, o endurecimento do coração. Provavelmente Jonas não tinha bons conselheiros. A história não diz, mas provavelmente Jonas tinha conselheiros que diziam para ele: é verdade, você vai se prestar a isso? Você vai lá para aquela cidade ruim, de gente miserável, para anunciar o amor de Deus? Provavelmente Jonas está cheio de tanta ira, de tanto ódio, de tanta sede de vingança, de tanta vontade de cumprir e de fazer a justiça de Deus se realizar através do próprio braço, que quando Deus age de outra forma, ele fica sem compreender. Se nós olhamos para Jesus, é verdade que ficamos espantados com o tamanho do amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. A Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho por aqueles miseráveis homens que o mataram de forma covarde, macabra, maldita. A Bíblia diz que Deus
veio exatamente salvar os que estão doentes. A Bíblia diz que Deus veio salvar os doentes. Nós, às vezes, queremos a igreja cheia de gente saudável. Nós queremos a igreja cheia de pessoas saradas, pessoas que não têm problemas. Nós ficamos indo nessa onda da psicologia, de que se afaste completamente das pessoas tóxicas. Nós somos tóxicos, nós vamos lidar com pessoas tóxicas, nós precisamos aprender a ter resistência, misericórdia das pessoas e cuidar delas. Eu não estou dizendo que você não deve preservar-se, mas eu estou dizendo que, para além disso, nós precisamos exercer misericórdia e olhar para as pessoas não como coisas que nós temos que nos distanciar. Ter misericórdia das pessoas é olhar as pessoas como Jesus olhava, é olhar para o miserável, para o paralítico, para aquele que está na margem, para aquele que está na miséria, e olhar com o olhar de Jesus, porque olhar para as pessoas, Jesus se compadece delas, Jesus se importa com elas, Jesus vai até elas, Jesus toca nelas, Jesus toca no leproso que ninguém toca, Jesus manda o paralítico se levantar quando ele era, pela lei, amaldiçoado e deveria ficar longe de Jesus. Jesus vai e cura o cego, Jesus vai ao encontro das pessoas. Eu e você precisamos encontrar o equilíbrio para mantermos, sim, nossa saúde mental, mas não fazermos isso à custa de banir as pessoas que não são como nós e que estão vivendo em crises. Nós precisamos, como membros do corpo de Cristo, como profetas de Deus, não repetir os erros de Jonas. Jonas está zangado com Deus, ele está fugindo de Deus, ele quer a própria morte, e ele não é o primeiro. Quando você olha para o povo de Israel, no livro de Êxodo, capítulo 12, você lembra de uma história, que é a história do povo de Israel. Quando eles são libertos, eles dizem para Moisés o seguinte: Moisés, por que você nos trouxe para esse deserto? Moisés, por que você nos trouxe para comer cebolas? Moisés, por que você nos deu esse maná? Aliás, eles reclamam do maná, porque eles querem as cebolas e os alhos que comiam no Egito. E aí você pensa que alguém está renunciando a Deus e está murmurando contra Deus por causa de cebola e de alho. Agora você olhar o texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 2, ele diz o seguinte: pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos num deserto. Gente que murmura, gente que lamenta da vida. Elias, fugindo de Jezabel, ele foi para o deserto, caminhou um dia, chegou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E Elias, depois de derrotar os 400 profetas de Baal, pede para si a morte. Dentro de uma caverna, Elias se põe e ele diz: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu quero morrer, mas eu não aguento lidar com essa pressão, eu não aguento lidar com esse ímpio. Eu e você precisamos orar ao nosso Deus nos momentos de crise, não apenas para lamentar, murmurar contra a dignidade e contra a essência de Deus. Nós precisamos, diferente de Jonas, encontrar graça em Deus e nos alegrar nisto. Que bom que Deus é benigno e paciente. Que bom que Deus é compassivo. Que bom que Ele é clemente. Que bom que Ele estende, Ele estende, Ele estende e não julga de forma imediata. Mas isso trouxe problemas para Jonas. Deus então pergunta para Jonas. Deus então coloca questões para Jonas. Eu quero colocar as mesmas questões para você. Deus não deixa Jonas sem resposta. Eu não quero que você vá sem resposta para casa. Veja comigo o texto.
Ele pede a Deus que Deus lhe tire a vida. Ele pede a Deus que Deus lhe tire as vidas. Então Deus pergunta para ele, a fim de fazê-lo enxergar o tamanho da sua estupidez, da sua arrogância, do seu ódio pelos seus inimigos, que fez com que ele ficasse cego. Deus pergunta para ele, versículo 4, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Versículo 4 diz, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? O que Jonas responde? Versículo 5 diz, então Jonas saiu da cidade. O que Jonas responde? Jonas deixa Deus falando sozinho. Jonas simplesmente deixa Deus falando sozinho. Jonas não responde a Deus. Jonas não quer conversa com Deus. Jonas sai da cidade, arruma um lugar confortável e quer apenas esperar para ver se, porque ele ficou desgostoso, porque ele falou que está triste, porque ele quer morrer, porque ele quer rasgar-se, porque ele está em crise e ele quer fazer uma pressão para Deus voltar atrás novamente e destruir Nínive. E o texto vai dizer, no versículo em seguida, que Jonas então saiu da cidade, deixou Deus falando sozinho, e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enrada e repousou debaixo dela, fez um telhado, se colocou debaixo dela. Aí o versículo 5, no final diz o quê? Até ver o quê? O que vocês acham que Jonas está esperando? O que vocês acham que Jonas está esperando? Ele acabou de falar que não suporta falar com Deus porque Deus salvou essa cidade. Ele bota um banco, ele faz um telhado e ele está esperando que Deus volte atrás, que Deus destrua a cidade. O desejo dele é que Deus mude, mas agora mude para que Nínive seja destruída. Ele se assenta, como Elias se assentou, ele se assenta debaixo do telhado e ele não deseja o arrependimento e a salvação da cidade. Ele sentou-se para ver de camarote a desgraça e o fogo consumir todo mundo. Eu não sei se você lembra, mas um episódio em que uns dos discípulos, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, veem um outro grupo de discípulos que estão pregando e que estão anunciando algo diferente daquilo que eles haviam pregado. E eles dizem para Jesus, olha, aquele pessoal lá não é dos nossos. Eles estão anunciando algo diferente do que a gente anuncia. Eles são estranhos. Eles não concordam com a gente. E eles pedem para Jesus que desça fogo do céu e consuma aquelas pessoas. Isso é o que a religião faz. Isso é o que a cegueira religiosa faz. Agora, entender o Evangelho, porque aqui no texto do livro de Jonas, a graça está presente, é entender que a graça de Deus é para os que nós amamos e para os que nós odiamos. A graça de Deus não é nossa, não é uma posse. A graça de Deus Ele dá a quem Ele quer, segundo os seus propósitos, segundo os seus desígnios. Ele dá a quem quer. Você pode achar que ele e que ela e que aquelas pessoas são malditas, que são impuras, que não merecem, mas graça significa exatamente não merecer.
Você não merece mesmo. Não vai merecer nunca. Nem eu, nenhum de nós, nem os apóstolos, nem os profetas. É Deus quem dá, é Deus quem faz, é por misericórdia, é por você, é por mim. Glorifique a Deus por isso. Viva a graça de Deus, mergulhe na graça de Deus. Não murmure, não reclame, não. Se entregue ao perdão, se entregue ao amor, se entregue a uma vida que respira a graça de Deus, que transborda a graça, que transborda a alegria. Nós precisamos ter alegria brotando dentro de nós. Nós precisamos ter paz brotando dentro de nós, porque a única coisa que pode sair dessa fonte é alegria, é perdão, é misericórdia, é doçura, é ternura. A única coisa que pode sair de nós é isso, porque nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Ele morreu por nós. A nossa vida pertence a Ele, e Ele vai garantir que nós vamos chegar no final, a despeito dos nossos pecados, mesmo sendo quem somos, mesmo fracos, mesmo vacilantes como Jonas, como os apóstolos. A graça de Deus vai nos sustentar. Então o Senhor fez, versículo 6, então o Senhor, Deus fez nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrá-lo do seu desconforto. Eu não sei se você percebe, sempre Deus agindo com graça. Deus nunca perde a paciência com ele. Eu, no primeiro capítulo, já perdi a paciência. No primeiro capítulo. Primeiro capítulo, eu já estou querendo pegar Jonas pelo pescoço, jogar ele no mar e sem peixe. Primeiro capítulo. Mas Deus é paciente. Deus é misericordioso. Você não sabe, mas se Deus agisse com você, como por vezes você e eu queremos que Ele haja com os outros, nós estaríamos perdidos. Deus aqui faz com que uma plantinha, nasça, cresça miraculosamente, de um dia para o outro, cubra Jonas e livre Jonas do desconforto. Eu fico pensando, gente, só Deus mesmo. O indivíduo só reclama, o indivíduo só quer a morte de todo mundo. Ele não responde a Deus, deixa Deus falando sozinho, aí Deus vai, não faz nada, manda crescer uma planta para protegê-lo do desconforto. Pela segunda vez, Deus é benevolente com o profeta. Foi benevolente quando ele caiu no mar e mandou um grande peixe que o protegeu, que o guardou por 3 dias. E é benevolente agora, porque designou agora uma planta para protegê-lo, para que ele fique debaixo da planta, para que ele não tenha calor, para ele esfriar a cabeça. A bondade do Senhor nem é reconhecida por Jonas. Jonas não percebe Deus cuidando dele. Você vai ver no final do capítulo inteiro, Jonas não abre a boca em nenhum momento para agradecer a plantinha que cresceu e que o protegeu. Deus é misericordioso, Deus é bom com Jonas em dar a ele essa oportunidade, mas ele é indiferente, ele não percebe a bondade de Deus. Esse desconforto é para ele agora aliviado, mas Jonas não se importa. Diz o texto que Jonas se alegra pela planta, mas não reconhece que foi Deus quem fez com que a planta crescesse de forma miraculosa. Olha para mim, preste atenção numa coisa. Por vezes nós amamos e nos entregamos profundamente em amor por aquilo que Deus nos dá, por aquilo que é resultado da bênção de Deus, mas deixamos de amar a fonte
que jorrou a bênção. Nós precisamos nos agarrar ao Deus que nos abençoou. Ele é a fonte da nossa bênção. Ele é a fonte das vidas, da vida, das dádivas que nós recebemos. Às vezes amamos tanto aquilo que Deus deu, nós idolatramos aquilo que Deus deu, nós idolatramos a família, os filhos, os bens. Esquecemos que tudo isso veio das mãos de Deus. Deus que deu seu marido, Deus que deu seu filho, Deus que deu seu ministério, Deus que deu sua família, Deus que deu tudo o que você recebeu. Amar ao que você recebeu é importante, mas amar aquele que concede é mais importante ainda. Amar aquilo que você recebe é importante, mas amar aquele que proporciona, que sustenta e que dá é mais importante. Jonas, pois, se alegrou ao extremo por causa da planta. É o que diz o texto, veja comigo. Jonas estava triste porque Deus não aniquilou 120.000 pessoas e animais. Jonas estava triste porque Deus não mandou cair fogo sobre a cidade. Mas Jonas se alegrou em extremo, porque o texto aqui faz questão, em extremo. Veja comigo, versículo 6. Se alegrou em extremo por causa da planta. Mas, versículo 7, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou o Senhor um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Versículo 8, e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele, que estava antes confortavelmente debaixo da proteção da planta, agora está com calor desfalecendo. Pelo que pediu novamente a Deus o quê? Melhor me é morrer do que viver. Melhor me é morrer do que viver. É o homem que havia sido salvo dentro da boca do peixe. Eu sinceramente sei que é um milagre. E eu creio na palavra inerrante de Deus. Eu creio. Creio porque a Bíblia diz, mas de forma miraculosa Deus o salvou. E agora esse indivíduo que foi salvo, agora está querendo morrer por causa de uma planta. Parece brincadeira, parece cômico. Sim, parece. É para ridicularizar. A intenção do autor é ridicularizar as atitudes infantis que o profeta tem. Mas não fique achando que é só o profeta. Não fique achando que é só o profeta. Nós às vezes somos infantis também. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto: eu não posso falar a vocês como adultos, como amadurecidos, porque vocês são crianças e tomam leite espiritual ainda. Eu não posso dar a vocês coisas sólidas, porque vocês não são capazes de absorver aquilo que eu vou dar. Deus sempre mostra que ele não cede aos caprichos de Jonas. E agora Jonas está novamente sufocado, próximo da morte. Mas ele não pede a Deus para viver. Ele não clama ao seu Deus para viver. Ele nem sequer fala com Deus, a não ser para pedir a morte. E aí Deus volta, agindo com graça, volta novamente a conversar com Jonas. Veja comigo, versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas. Leia comigo. É razoável a tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a ira até a morte. Eu fiquei imaginando que Jonas botou a mão na cintura, fez bico para Deus e ficou: é razoável sim. Eu é que sei. Eu que sei o que eu estou sofrendo. O Senhor não sabe o que eu estou passando. Ele quer fazer Deus
fazer e cumprir a sua vontade. Deus não vai puni-lo, mas Deus não vai fazer o que ele quer. Jonas é passional, Jonas é egoísta, como também às vezes nós somos. Ele nega a vida, ele não quer a vida que Deus lhe deu, porque murmuração é não querer a vida que Deus nos dá. Olha para mim, presta atenção, quando murmuramos, nós estamos dizendo que Deus não governa plenamente todas as coisas, e a distribuição dos bens e dos dons que ele está fazendo não é justa, porque está dando dons e bênçãos a menos do que eu quero e do que eu preciso. Nós, quando murmuramos, estamos dizendo para Deus: olha, o Senhor não está repartindo bem as coisas, porque alguns têm mais e outros têm menos. Sendo que a Bíblia diz que em todas as coisas que nós tivermos necessidade, Deus irá nos suprir, e que a vida humana também é cheia de tribulações, de enfrentamentos, de lutas constantes, e que todos nós estamos sujeitos a isso. Nós não somos especiais nesse sentido. A vida é igual para todos. Nós somos especiais porque o sangue de Cristo nos salva, porque nós somos filhos da aliança, porque Ele nos selou com o Espírito Santo, porque Ele nos deu a vida eterna. Mas isso não nos dará imunidade contra enfermidades, não nos dará imunidade e nem nos dará uma armadura contra os ataques do diabo. Nós vamos ser atacados, nós por vezes vamos ser atingidos, por vezes não seremos, resistiremos, lutaremos até o final, até vencer. É por isso que Paulo diz que lute o bom combate, resista até o final e vença a guerra. Porque a vida aqui é isto. Então, Jonas considera que Deus está errado. Eu concluo a minha palavra dizendo: aquilo que o profeta disse, quem escreveu o livro do profeta, e não hei, versículo 11, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O livro termina dizendo e deixando uma pergunta para nós: Deus não vai ter misericórdia? Deus não vai ter misericórdia? Deus não vai ter misericórdia de Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3? É para tacar fogo lá e morrer todo mundo? Não. Deus não vai ter misericórdia nas comunidades onde prolifera o crime, do asfalto onde prolifera o crime também, porque não é apenas nas comunidades que também prolifera o crime. Nós oraremos a favor ou contra a cidade. Nós amaldiçoaremos ou abençoaremos a cidade. A cidade será alvo da nossa oração ou da nossa murmuração. Nós vamos olhar a miséria da cidade e nós vamos olhar a miséria que está à nossa volta e nós vamos amaldiçoar as pessoas, ou nós vamos começar a enxergar que toda essa visão é uma visão equivocada, religiosa e obscurecida por causa de uma religiosidade que perdeu o contato com a graça de Deus? Porque a graça de Deus perdoa, a graça de Deus reconstrói, a graça de Deus pega o quebrado e muda, a graça de Deus transforma o pior marginal em um servo do Senhor. A graça de Deus pega o alcoólatra e muda a vida dele. A graça de Deus pega o religioso duro e muda a vida dele. A graça de Deus pega o feiticeiro que está todo cheio de demônios e transforma a vida dele. A graça de Deus muda a prostituta, o travesti, quem quer que seja, que esteja na prostituição e que viva uma vida que é contrária à lei de Deus. A graça de Deus muda quem quer que seja. E nós precisamos crer, desejar e buscar
que a graça de Deus se espalhe pela cidade, se espalhe pelas ruas, mude a vida das pessoas, mude os nossos vizinhos e transforme as casas que nós temos contato. Nós precisamos ser boca de Deus para que tudo isso mude. Nós precisamos ter o coração sensível e parar e questionar a nossa religiosidade que nos fecha e que nos faz sermos iguaizinhos a Jonas. Em nome de Jesus, ainda que não sejamos, que essa mensagem seja um alerta. Porque muitos de nós podemos dizer, e eu creio que é verdade, muitos de nós vamos dizer, eu não me enquadro, eu não ajo como Jonas. E eu creio nisso, meu irmão. Eu creio que há crentes muito fiéis aqui nessa casa. Eu creio. Mas que seja um alerta. Porque o texto termina com uma pergunta. Eu não hei de ter misericórdia? Eu não hei de ter misericórdia? A misericórdia, ela te aborrece? A misericórdia te irrita? Não deveria. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Quando o pai recebe o filho pródigo, ele diz para o filho mais velho, que é muito parecido com Jonas. O filho mais velho quer que o pai lhe trate muito melhor do que o filho mais novo. Mas o pai diz assim para o filho mais velho, que é muito parecido com Jonas: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a ter misericórdia daqueles a quem o Senhor tem misericórdia. Nos ensina a ver a graça de Deus, mesmo quando nossos olhos insistem em ver o mal. Nos faça ter compaixão, mesmo quando nosso coração se fecha. Quebra as nossas resistências, a nossa dureza, a nossa insensibilidade. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe todas as vezes que nós viramos as costas ao pobre, ao necessitado, ao fraco, aqueles a quem nós consideramos que não é merecedor da tua graça. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que falhamos, todas as vezes que nós deixamos de fazer o bem, quando poderíamos fazer, quando não demos um prato de comida, quando não abençoamos alguém, mesmo que esta pessoa, aos nossos olhos, não mereça absolutamente nada, mas também nós não merecemos absolutamente nada, e o Senhor nos abençoou. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe e nos ajude. É o que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.